Louvado seja Deus, mais uma tentativa nós estamos fazendo aqui para ver se nós conseguimos fazer esta live. E eu creio que o Senhor Deus há de nos abençoar dessa vez, em nome de Jesus Cristo, para nós estarmos conseguindo aí fazer essa live. Você está me vendo e ouvindo agora. Já é a terceira vez que estamos tentando aí fazer a live. E graças a Deus estamos aí conseguindo, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pois todo empecilho e todo impedimento caiu por terra. Nós estávamos já tentando fazer, já é a terceira vez, Senhor, que nós tentávamos adentrar na internet e não conseguimos, mas muito obrigado. Então volto, Senhor Deus, a fazer a oração que fiz. Que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a razão e o propósito, a qual tu tem me escolhido para estarmos pregando a tua palavra. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, Senhor. Pai, que possamos estar atentos àquilo que sai da tua boca, Senhor, Pai querido. E que possamos não apenas ser ouvintes, mas que possamos guardar em nosso coração, cumprir e praticar a tua palavra. Sê conosco, meu Pai, fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Que luta, meus irmãos. Já era a terceira vez que estávamos aí tentando fazer a live, não estávamos conseguindo. A gente abria e não prosseguia, mas graças a Deus, Deus foi fiel e estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, pastora, Pai do Senhor, amor da minha vida, que está aí na live também, irmã Silvia, Deus abençoe a todos aí, e já compartilhe esse vídeo aí para que mais e mais pessoas estejam aí participando da live, e eu creio que Deus há de abençoar as nossas vidas poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Pegue a sua Bíblia, louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. A partir do versículo 9 está escrito assim: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E ele foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que texto poderoso, né? Nós que somos amantes da leitura bíblica, conhecemos bem esta história. E você que não conhece, eu vou fazer um resumão aqui para que você possa entender e compreender quem era esse camarada. Todos nós conhecemos o apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios, aquele que foi levantado por Jesus Cristo para pregar aos gentios. E nós sabemos que Paulo, ele empreendia muitas viagens. Paulo, ele tinha acabado de ir para uma viagem, se não estou enganado, para a Macedônia.
Capadócia, e ali ele foi passando de cidade em cidade, até chegar na cidade de Troade, aonde o apóstolo Paulo, numa casa, ele começou a ministrar a palavra. E o texto, ele nos mostra que Paulo falou de uma forma muito extensiva. Ele falou sobre as coisas de Cristo, ele falou sobre a palavra durante um bom tempo, durante um período grande de horas. E a Bíblia conta que este local onde Paulo estava era um local, pelo que nós subentendemos, era um local grande, era um local onde cabia inúmeras pessoas. Tanto é que o texto que eu li demonstra que este jovem, né, que estava ali, primeiramente ele estava ali para ouvir a palavra, para ouvir Paulo, né, e este jovem estava, né, sentado em uma janela no terceiro andar, no andar de cima, na parte de cima, né, da casa, onde ele poderia ouvir Paulo também ministrar. E a gente sabe que devido a ter muitas pessoas ali, né, cada um procurou um local para estar ali ouvindo a palavra. E a história que nós lemos conta que devido ao discurso de Paulo ter sido muito extenso, este jovem, ele acabou adormecendo. E no que ele adormeceu, ele caiu de onde ele estava. Ele caiu de onde ele havia escolhido para estar. E no que ele caiu, quando foram ali recolheram, quando foram ali ver como ele estava, todos que estavam ali constataram que ele estava morto. Só que o texto nos mostra que o apóstolo Paulo foi até o jovem, né, e se inclinou junto perto dele, o abraçou, né, se pôs sobre ele, e ele disse: não se preocupe, o jovem não está morto, a alma dele ainda está aqui. E lendo este texto, o Espírito Santo colocou em meu coração alguns ensinamentos, querido, que nós, como igreja, devemos ter, tanto particularmente quanto com outros irmãos que caminham junto conosco. Primeiro, eu tenho que entender que todos aqueles que estavam ali junto com o apóstolo Paulo, eu tenho plena convicção que aquelas pessoas que foram até aquela casa onde Paulo estava, eles foram com uma intenção no coração de ouvir o apóstolo Paulo falar sobre Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que se você, por exemplo, digamos que ali seja uma denominação, ali seja ali um local de reunião, uma casa onde todos se reúnem. Então, todos foram ali com a intenção de ouvir Paulo ministrar, de ouvir a palavra de Deus através da boca de Paulo. Então eu quero crer em nome de Jesus que aquela multidão que estava ali não estava ali também simplesmente por causa de Paulo, mas estavam ali também para ouvir a palavra de Deus ministrada. E o apóstolo Paulo, ele tem um carisma muito grande através do Espírito Santo de Deus, que lhe concedeu esse carisma, que lhe concedeu essa autoridade, essa forma de falar para com os gentios. E eu não estou dizendo isso pelo cunho acadêmico que ele tem, porque o apóstolo Paulo mesmo diz
que tudo aquilo que ele fala ou prega não é de conhecimento humano, mas sim em demonstração de poder e graça que Deus deu a ele. Então tudo aquilo que ele fala tudo aquilo que ele fala e prega são experiências que ele viveu com o próprio Cristo, que ele viveu com o Espírito Santo e com Deus, para poder pregar, para poder falar às pessoas. E imagine o quão belo é o discurso de Paulo, o quão cheio de vida e cheio de palavra, que traz ao coração conforto, que traz ao coração sustentabilidade, que enche o teu espírito, verdade, que te alimenta espiritualmente. Então esse, imagino eu, era o discurso de Paulo. Porém, a história que nós lemos conta que um determinado jovem, ele sentou em uma janela para ouvir o discurso de Paulo. E eu já quero aqui, em nome de Jesus Cristo, dizer uma coisa para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Este jovem, embora fosse um jovem, tivesse uma robustez, tivesse uma força, eu quero dizer a você que este jovem escolheu o lugar errado para se colocar ali para ouvir a palavra. Pois nós temos plena consciência e convicção de que quem senta em uma janela, de quem está em uma janela, a sua atenção, ela nunca será apenas para o lado de dentro. Pois a janela está ali exposta. E assim como há som do lado de dentro, também há som e muitas coisas a se visualizar do lado de fora. Então ele estava ali numa posição difícil, pois assim como ele tinha uma visão para o lado de dentro, ele também tinha uma visão para o lado de fora. Então ele escolheu o lugar errado para estar. Ele escolheu o lugar errado para permanecer. E eu quero dizer a você, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está debaixo do direcionamento do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, peça a direção de Deus, para que o Espírito de Deus coloque você aonde Ele quer que você esteja. Não almeje estar em um lugar que não é o seu. Não queira ocupar cadeiras que não são suas. Não queira exercer cargos que você não foi chamado para isso. Pois se não existe nada pior do que você estar em um determinado local, fazendo aquilo que não é para você fazer, ocupando o local que não é para você ocupar, tentando realizar alguma obra que não é para você fazer. Então este é meu conselho. Ore a Deus, peça direcionamento do Espírito Santo, para que Ele venha direcionar você a verdadeiramente estar no local, na posição e aonde Ele quer que você esteja. Eutico não escolheu um bom lugar para estar. Ele escolheu um lugar errado. O local aonde ele estava ali é um local errado para ele estar. Não era para ele estar ali. E detalhe, embora ele fosse jovem, ele ainda escolheu um lugar alto para ele ficar. E o que é interessante é que eu e você sabemos que o ser humano, ele tem essa tendência, né? Ele quer escolher lugares altos para ele ficar. O ser humano nunca quer ficar por baixo. O ser humano nunca quer ficar embaixo, né? Ele sempre quer lugares altos. Ele sempre quer ser visto. Ele sempre quer ser ovacionado. Ele sempre quer ter
a atenção. E eu imagino que aquele local não era um local para ele, não era o momento de ele estar num local alto, ainda não era o momento de ele ser ali visto ou ovacionado ou ter uma alta posição. Então a gente sabe que além de ele estar no lugar errado, ele estava num alto local e errado. E muitos podem até dizer que ele caiu no sono, porque Paulo falou muito demorou muito, como estava escrito na palavra, né? Onde diz que por causa do sermão ele adormeceu. Só que eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quem está verdadeiramente focado no alimento, ele não adormece, ele não dorme. Sabe, não era porque o apóstolo Paulo pregou a noite toda, vamos colocar assim, falou a noite toda, que você vê outras pessoas também estavam ali na parte de cima onde eles estavam, mas ele foi o único que adormeceu e caiu de onde ele estava. E o que me leva a entender, e o que levou ele a adormecer, foi que a atenção dele não estava totalmente fixa nas palavras de Paulo. Pois se a atenção dele estava fixa verdadeiramente nas palavras de Paulo, ele não dormiria. Mas a gente sabe que isso, querido, é algo até espiritual. Eu tiro por mim, logo no começo da minha chamada, quando a gente estava ali buscando ali, querendo a palavra, né? Lendo a Bíblia, buscando, clamando, né? Ali querendo receber, querendo ouvir, querendo ser ministrado pela palavra do Senhor. E a gente pega a Bíblia e é automático, eu não sei que mistério é esse. Você pega a Bíblia e começa a ler, quando você lê uns 2, 3 capítulos, a vista já começa a pesar, você já começa a querer dar umas pescadas, dar um sono, e a gente percebe que isso aí tudo é uma luta carnal, que o teu espírito batalha, né, mediante a tua carne para o teu espírito em si se alimentar. E Eutico, ele não venceu essa luta. Ele dormiu, e como ele dormiu, por estar numa posição errada, ele caiu, irmãos. Ele caiu do lugar onde ele estava. E no que ele caiu, a Bíblia nos conta que infelizmente ele veio a óbito. Talvez ele tenha caído de pescoço, tenha quebrado o pescoço. Não sei, eu sei que ele caiu e morreu, irmãos. E isso me leva a pensar na seguinte situação: quem se coloca em lugares altos, quem quer posições elevadas, quem quer estar no lugar errado, quem quer ficar chamando a atenção desse jeito, está fadado a cair. Isso traz morte espiritual. E detalhe, ele poderia ter caído para o lado de fora, poderia, mas o texto me mostra que ele caiu pelo lado de dentro da igreja, do local lá onde estava. E isso também me ensina algumas coisas, pois quantas e quantas pessoas estão caídas dentro da congregação, estão frequentando a igreja, estão vindo à igreja, mas estão caídas dentro da igreja, estão como mortos, pois estavam no lugar errado, adormeceram. Eu lembro de um texto, eu não estou lembrado qual é, onde Cristo falou que por causa disto, parece que é no texto de Santa Ceia,
que aquele que toma a ceia indevidamente, Existem muitos fracos e bons e aqueles que dormem, e aqueles que dormem. por causa de uma ceia indevidamente, né? Muitos fracos e aqueles que dormem. Toma ceia indevidamente, sabe? São pessoas que não seguem os princípios da palavra, né, verdadeiramente como deveriam. Então você percebe aí que há um grupo dentro da igreja que está desse jeito, que está morto, vivenciando essa morte espiritual. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá exemplo de como nós devemos nos portar diante disso. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele vai até o jovem. Ele vai até o jovem e ali desce até a presença do jovem e o abraça. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, você percebe que tem um irmão que está fraco, que está aí precisando de uma palavra, de um auxílio. Não julgue esse irmão, não. Abrace ele. Sente com ele, meu irmão, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Vamos orar, eu e você. A tua oração com a minha oração é mais forte. Vamos juntar as nossas orações. Eu creio que Deus vai te dar a vitória. Estenda a mão para esse irmão. Sabe, o apóstolo Paulo, ele foi até este jovem, né, onde todos disseram, olha, ele está morto, não adianta mais, né? Talvez até você conheça alguém que não foi mais à igreja, que não está mais indo à igreja, e muitos podem dizer assim, pastor, não adianta visitar não, ele não quer mais vir não. Não adianta não ir lá na casa dele não, ele não quer mais vir, ele não acredita mais. Sabe, mas não faça, vá lá. Visite esta pessoa. Converse com ela. Apresente esta pessoa em oração. Pois eu creio em nome de Jesus Cristo que assim como muitos disseram para esta pessoa, olha, ele está morto. Mas o apóstolo Paulo disse, ei, ele não está morto. Ainda há alma vivente aí. Então, muitas pessoas podem falar de fulano e beltrano. Fulano e beltrano está morto. Não tem mais chance, não tem mais salvação, não tem mais jeito. Mas o Espírito Santo diz, não, tem jeito sim. É uma alma importante para mim. É uma alma. Tem jeito sim. Basta você ir lá, conversar, orar, apresentar a vida desta pessoa em oração. Crer, meu irmão. Crer que Deus faz a obra. Crer que Deus realiza, né, a obra de salvação. Pois afinal de contas não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim como naquele momento em qual Eutico caiu, ele morreu, mas através da atitude do apóstolo Paulo, de ir até onde ele estava, de o abraçar, de o estar ali junto com ele, a alma de Eutico retornou, Eutico ressuscitou. E quantos aí que eles estão precisando de um abraço? Quantos Euticos caíram por estar em posições erradas, ou por certas situações que aconteceram, e estão precisando de um abraço teu, Paulo. De um abraço, de uma palavra amiga.
aonde você possa dizer, olha, Jesus não te esqueceu, Deus não te abandonou, o Senhor continua te esperando. O Senhor continua te esperando, aguardando você voltar para a casa do Pai. Assim como aquele pai do filho pródigo aguardava o filho retornar, da mesma forma Deus está aguardando esse eutico voltar à vida. Então, em nome de Jesus Cristo, visite esta pessoa, visite este irmão, visite esta irmã. Vá lá onde ele está. Ele precisa de uma palavra. Ele precisa de uma palavra sua, uma palavra amiga. Uma palavra que coloque ele de pé. Uma palavra que venha transmitir ao coração dele paz. Infelizmente, nesses últimos dias, querido, nós temos muitos acusadores. Nós temos muitos acusadores, apontadores, pessoas que julgam e apontam, juízes. E Jesus não nos chamou para sermos juízes. Jesus nos chamou para sermos pregadores do Evangelho, propagar a boa obra. Pastor, mas nós não devemos passar a mão no pecado. Eu sei, a gente não está passando a mão em pecado de ninguém. Mas, como disse a princípio, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso dever é ministrar a palavra. Quem vai transformar, quem vai modificar, quem vai restaurar, quem vai limpar e libertar é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus. Então, queridos, que assim como Paulo foi até este jovem, o abraçou, o Espírito veio de novamente neste jovem, eu creio que Deus coloca em teu coração. Visite esse irmão que nunca mais foi à igreja. Vá até ele. Veja como ele está. Ligue para ele. Mande mensagem para ele. Bom dia, meu irmão. Como é que você está? Você está bem? Estou com saudade de você lá na igreja. Quanto tempo? Converse com ele. Deixa Deus te usar, meu irmão. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo de Deus há de falar ao teu coração. E você, querido, será um agenciador de vidas, aonde Deus te usará tremendamente para trazer de volta ao aprisco esta ovelha que está perdida. Amém, queridos? Você recebe esta palavra em nome de Jesus? Você recebe, fecha teus olhos aí e vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Te agradecer, meu Pai querido, por mais uma oração em palavra, por mais estes momentos, a qual nós estamos aqui, Senhor Deus, falando a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor Deus, da forma que Tu queres, e que possamos, Pai querido, estar aqui dia após dia até o momento da Sua volta. Senhor, que possamos, Pai querido, também, Senhor, ser tratados, moldados, que possamos cumprir, praticar. Nos ensina cada dia mais, Senhor Deus, a Tua palavra. Dai-nos uma noite abençoada de sono. Muito obrigado, Pai querido. Abençoa meus irmãos que estiveram ouvindo e vendo esta live. Sê conosco, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos que estiveram aí participando, minha esposa, pastora Elaine Amaral, irmã Silvia, irmão José, louvado seja Deus, irmã Adriana, que Deus abençoe poderosamente vocês que estiveram aí participando da live, em nome de Jesus, pastor Eduardo que entrou, que Deus abençoe todos aí vocês, de uma forma tremenda em nome de Jesus, amém? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida,
Irmã Lene Costa, que Deus abençoe a senhora também, filha, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre vocês de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Conhece, né, meu amor? A minha esposa falando, a Lene Costa é minha amiga. A Jorelane Amaral também mandando um alô. Paz, pastora. Paz. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos aí, meus irmãos. E até amanhã, com mais uma oração em palavra, em nome de Jesus. Irmãos, estamos nessa situação aí de horário de oração em palavra, mas Deus sabe todas as coisas. Né? Eu tenho sentido mais dificuldades para mim estar dormindo à noite. Então, o horário que eu durmo mais assim é durante o dia. Nós temos trocado o dia pela noite. E o horário que eu mais durmo é durante o dia. Então, por isso eu tenho feito mais as lives agora à noite. Mas vamos estar aí, se Deus quiser, estamos orando, pedindo ao Senhor que normalize aí esse nosso reloginho aí, para que a gente possa estar, né, fazendo a obra do Senhor e pregando a palavra do Senhor, né, onde todos venham estar sendo abençoados aí poderosamente. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até amanhã com mais uma oração e palavra em nome de Jesus.